Itália em estado de emergência com refugiados de África. Itália em estado de emergência com refugiados de África. E sabe por que isso é importante? Pessoal, nós temos aqui a Ursula von der Leyen, que é a presidente da União Europeia. Ao lado nós temos aqui Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra de Itália. O que acontece é que a Itália está nesse momento em estado de emergência com refugiados africanos. Estão nesse momento a invadir o país. Então foi declarado o estado de emergência na ilha italiana de Lampedusa, após terem começado os problemas com as infraestruturas e os confrontos entre os imigrantes e a polícia local. Os últimos dados da imprensa local apontam para a chegada de mais de 6.800 imigrantes ilegais só no domingo, dia 17. Então, nós estamos a falar de uma ilha, que é a ilha de Lampedusa, que é a ilha mais próxima do continente africano. E essa ilha é uma ilha da Sicília e é uma ilha que, no seu todo, tem apenas 6.000 habitantes. E nesse momento já tem mais de 10.000 refugiados. Reparem só, os refugiados africanos, né, nesse momento já estão para dobrar a população local. Quer dizer que a ilha de Lampedusa não tem infraestrutura para aguentar todos esses refugiados, porque a população local antes era de apenas 6.000 habitantes. E pessoal, num espaço de dias, os refugiados começaram a atracar seus barcos por volta dos dias 12 e 13 de setembro. E hoje, dia 19 de setembro, né, terça-feira, já estão quase a dobrar a população local. Sei que não dobraram, né? Porque os dados estão sempre em contagem. Os barcos estão sempre a chegar. O que acontece é que a Itália é um país que está um dos mais próximos, né? E eu diria o mais próximo do continente africano, por intermédio das suas ilhas. E essa ilha de Lampedusa é uma ilha que fica muito próxima de países como a Tunísia e também a Líbia. Então, muitos barcos que vão para essa ilha da Itália saem desses dois países, né? E quando chegam na Itália, por causa de leis da União Europeia, a Itália é obrigada a receber e dar abrigo, alimentação, tudo aquilo que vocês sabem, né? Aquelas necessidades básicas para os refugiados. O grande problema, como eu disse, é que a ilha não está preparada, não tem infraestrutura suficiente para aguentar todos esses refugiados. Estamos a falar de mais de 10 mil, estamos a falar mais quase o dobro da população local que antes tinha. É por isso que a Giorgia Meloni está nesse momento a lamentar muito com a Ursula von der Leyen, que é a presidente da União Europeia, a pedir, claro, mais apoio, a pedir mais rigidez nas leis da União Europeia. E, no meu ponto de vista, isso é apenas um karma. Então, eu fico triste pelos italianos, fico triste daquilo que está acontecendo, mas ainda pelos meus irmãos africanos que estão nesse momento a arriscar suas vidas no oceano. Muitos morrem, infelizmente, estão arriscando no oceano só para chegar na Itália à procura de melhores condições. Mas, para mim, Itália e a União Europeia estão a colher um karma. Por que é que eu digo um karma? Vamos reparar quais são os países africanos, de onde é que vêm mais esses refugiados. Lembrando que nos refugiados, na sua maioria, são homens em idade de trabalho, em idade ativa. Não são mulheres, não estamos a falar de crianças, não estamos a falar de idosos. Estamos a falar de homens jovens em idade ativa que estão a chegar na Itália. Então, os países africanos, a bordo dos barcos que chegam a Lampedusa, vindos da Tunísia, estão cidadãos de várias nações africanas, incluindo Costa do Marfim, Guiné, Camarões, Burkina Faso, Mali e tunisianos. E reparem que muitos viveram e trabalharam na Tunísia por anos antes de decidirem seguir para a Europa. O que é que vocês acham que tem de semelhante entre as origens de todos esses refugiados? Né? Estamos a falar de refugiados da Costa do Marfim, da Guiné, de Camarões, Burkina Faso e Mali. Todos esses refugiados estão a vir de países que são vassalos da França. Que curioso! O tema que temos falado muito aqui estes dias, que é o caso do neocolonialismo francês em 14 países africanos. Isso está também a prejudicar a Europa.
Está a prejudicar tanto que até a primeira-ministra de Itália, ela já chegou a acusar o presidente da França. Vou falar isso num outro vídeo. Vocês já me pediram a falar sobre isso, muitos de vocês, né? Vou falar sobre isso num outro vídeo. Sobre a primeira-ministra da Itália, ela a culpar o presidente da França de causar essa crise migratória de refugiados na Itália. E o que é mais curioso? O mais curioso é que quando os refugiados destes países, que são vassalos da França, têm economia destruídas pela França, chegam na Itália, a Itália é obrigada a receber esses refugiados e a Itália não pode enviar esses refugiados para um outro país da União Europeia se esse país não quiser. Ou seja, se a Itália recebeu todos estes refugiados que eu acabei de dizer, são quase 12 mil. Se a Itália quiser enviar esses mesmos refugiados para a França nega. Mas a França é que é a causadora dessa crise migratória na Itália. Então, a Itália vai estar a utilizar dinheiro público para estar a cuidar de refugiados. Refugiados esses que estão a chegar por causa dos problemas que a França causa nestes países que fazem parte da África Central e da África Ocidental. E são países que temos falado muito aqui esses dias, que são Mali, Burkina Faso, reparem só, Costa do Marfim, Benin, Camarões, Senegal, são só desses países. Você não vê muitos imigrantes a chegarem em Itália como refugiados, pelo menos na lista não se diz, vindo, por exemplo, de Angola, da Nigéria, já para não falar, não, Angola está distante, ok, vindo da Nigéria, por exemplo, ou vindo do Ghana, que são países assim, digamos, mais livres. Mas você vê refugiados a virem de países que são vassalos da França e têm a sua economia destruída. E como eu disse, eu só fico triste pelos meus irmãos africanos que arriscam suas vidas, muitos perdem a vida, não há visibilidade necessária que se dá para essas mortes que acontecem nos oceanos, atenção, e muitas das mortes passam desapercebidas pela mídia. Estamos a falar de 5, 10 mil pessoas que perdem a vida porque o barco virou, porque o barco não aguentou o peso das pessoas, apenas porque eles queriam chegar na Itália à procura de melhores condições de vida. E estamos a falar de homens em em idade de trabalho, em idade ativa, que poderiam contribuir e muito para o crescimento do nosso continente, mas infelizmente estão a perder a vida no oceano para chegarem na Itália, porque a França destrói as suas economias, a França controla os seus recursos de seus países, a França controla tudo que entra e sai dentro de seus países. Essas economias não crescem, são economias fracas e eles estão apenas aí atrás de melhores condições de vida. Eu vou deixar o vídeo para vocês verem dos refugiados no final desse vídeo, né, para vocês acompanharem. E, claro, comenta aqui embaixo outro ponto de vista sobre os refugiados na Itália. E esses problemas todos que a França tem causado nos países como Costa do Marfim, Guiné, Camarões, Burkina Faso, Mali e, claro, o Níger. Partilha esse vídeo nas tuas redes sociais, partilha esse vídeo no teu Facebook, teus grupos do Facebook, no teu WhatsApp, para as pessoas terem conhecimento, né, da crise de refugiados na Itália. Vou fazer mais conteúdo sobre isso. E se você quiser saber o que está acontecendo nesse momento na região da África Ocidental, como é que a França destrói as economias africanas, adquira meu livro 11 Pragas de França em África, o link está na bio, na Amazon. Eu enviei aqui uma mensagem, né, para a aquisição do livro e comenta aqui embaixo o seu ponto de vista, partilha esse vídeo e, claro, me siga no TikTok. We're wasting our time.